E hoje, para conversar conosco, nós estamos recebendo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa Territorial, engenheiro agrícola, escritor. O Evaristo, o que o Evaristo tem de título, porque o que ele entende do riscado é impressionante. Evaristo, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E o nosso assunto hoje é o fogo que aumenta na Europa e diminui no Brasil. E por que isso está acontecendo, Evaristo? Bem, no Brasil, há 2 anos, nós temos tido diminuição na detecção de fogo, ou seja, de incêndios e de queimadas, não é? Nós fizemos um balanço do dia 1º de janeiro até o dia 15 de agosto, e nesse período, no total do Brasil, as queimadas elas reduziram 15%. Agora, não é só uma questão climática, porque nesse período, na Argentina, elas aumentaram 40%. Na Colômbia e na Venezuela, aumentaram 30%. Então, alguma coisa está acontecendo no Brasil em matéria de controle de incêndios e queimadas. E isso aconteceu em todos os biomas brasileiros. Quer dizer, nesse período, de 1º de janeiro a 15 de agosto, todos os biomas, quer dizer, o Pantanal, a Caatinga, a Pampa, a Mata, todos apresentaram redução de queimadas. Agora, na Europa, que teve mais do que temperaturas elevadas, o que é até bastante comum nessa época do ano, mas na Europa, que teve um inverno seco, um outono também seco, a primavera, quer dizer, eles viveram uma seca muito severa, houve uma perda de controle de incêndios, que é uma coisa muito mais grave do que queimadas. A França, para se ter uma ideia, a média da França esse ano foi 6 vezes, quer dizer, o número de incêndios foi 6 vezes maior que a média dos últimos 10, 15 anos. Evaristo, o que explica, se você já contou para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que não é uma questão climática, já que as queimadas caíram no Brasil, mas continuaram em número elevado em países vizinhos aqui que passam pela mesma situação climática, o que faz com que, por exemplo, o Brasil tenha anos com mais e anos com menos queimadas? Nós estamos vindo de 2 anos sucessivos de redução nas queimadas, não é? Então, eu acho que existe uma série de fatores que avançam nesse sentido. Mas a grande solução, que talvez está sendo implantada cada vez mais, é a modernização da agricultura. Quem planta soja, quem planta milho, quem planta algodão, ninguém põe fogo, entendeu? Nas suas culturas. A cana-de-açúcar no passado queimava muito. Tudo isso foi substituído por máquinas, né, na colheita, não precisa mais queimar, né? A queimada é uma tecnologia do Neolítico que precisa ser abolida da agricultura, e existem alternativas tecnológicas para isso, mas é necessário que elas cheguem aos agricultores. A evolução do campo, o crescimento da agricultura brasileira, eu tenho certeza, vai contribuir cada vez mais para a redução das queimadas. Agora, é necessário dizer que, na prática, não é, a porcentagem de agricultores que praticam queimadas é muito pequena. Ela é da ordem de 2% dos produtores rurais. Quer dizer, 95% a 98% dos produtores não usam fogo na agricultura. É uma minoria ainda, mas isso precisa ser eliminado. Agora, existem queimadas também ao longo das estradas, não é? Em lixo, em terrenos baldios, no entorno das cidades, etc. E às vezes isso é acreditado à agricultura. Oi, Evaristo, bom dia, é o Pedro Campos. Me explica uma coisa, por que o fogo lá na Europa é diferente do fogo aqui no Brasil, ou é o mesmo fogo? Por que eu te digo isso? Porque quando pega fogo aqui num trechinho, numa porção de terra aqui no Brasil, a gente vê um carnaval pelo mundo aí. Tem nas passarelas aí, né, modelo que levanta plaquinha condenando o Brasil, astro da música que para show para fazer discurso contra o Brasil, ator de cinema. Agora pega fogo em metade da Europa lá, esses caras que moram lá, eles parecem que não vê. O fogo de lá é diferente do fogo daqui, Evaristo? Pois é, tem uma certa invisibilidade, né? Por isso a gente precisa tomar muito cuidado com toda uma retórica, né, e narrativas que se fazem, né? É inacreditável, porque é muito diferente. Lá são incêndios mesmo, incêndios florestais. Aqui você queima uma pastagem, o carbono que lança na atmosfera, quando vem a chuva na primavera, a pastagem cresce de novo e retira da atmosfera esse carbono. Quer dizer, o balanço é praticamente zero. A gente emite pouco com as queimadas no balanço anual.
emite quando queima, mas depois, quando cresce o pasto, ele retira esse carbono da atmosfera. No caso das florestas que queimam na Europa, só na França, esse ano, já se queimou mais de 60 mil hectares de florestas calcinadas. Não é a chuva que vai vir agora que vai retirar da atmosfera esse carbono. Ele está indo todo para a atmosfera. Então está tendo um impacto muito grande, não é? Em termos de poluição, de emissão de carbono, e isso é agravado pelo fato da Europa estar apelando muito agora para o carvão, com a questão da crise russa, não é? E emitindo como há muitos anos nunca emitiu. Então, hoje está havendo na Europa uma emissão inacreditável de CO2. A gente se pergunta se eles vão colocar no balanço deles, não é, para os estudos de mudança climática, todo esse carbono que eles lançaram na atmosfera. Agora, o silêncio, não é, da Greta, de tanta gente, né, sobre a guerra na Ucrânia, sobre as consequências disso, sobre esses incêndios, é muito pequeno. A gente até disse aqui em tom de boutade, né, de blague, que talvez a gente podia, dada a perda de controle da França nos incêndios, e que são em torno de áreas urbanas, queimam casas, destrói patrimônio, eles pediram auxílio para os bombeiros da Áustria, da Polônia, de vários países vieram lá ajudar os franceses. A gente falou, pô, a gente podia propor talvez a internacionalização das florestas francesas, né? Dada a dificuldade que a França está tendo de controlar essas florestas. Claro que isso é uma piada, mas também é uma piada eles virem falar de internacionalização da Amazônia, não é? Quando ocorrem queimadas lá naquele bioma. Pois é, Evaristo, eu acompanhei de perto aqui na França, né, essa fase aí dos incêndios, né, um clima, um calor, uma seca, né, que não se esperava, né, agravado aí pelos fatores que você bem mencionou, e inclusive existe agora a caça aos piromaníacos, né, que é o pessoal que coloca fogo mesmo, e que isso agora é um caso de polícia por aqui. Agora, você falou da atmosfera, né, e foi até nessa questão energética, puxou essa questão energética que é muito importante. Nós teremos a COP27 agora no final do ano, e seria uma COP normal se não tivesse acontecido essa guerra, e que tudo que se falou na COP26 foi atrasado ou adiado, enfim, foi empurrado para frente, já que, por exemplo, a Alemanha não desligou as usinas a carvão, a França dizendo que a energia das usinas nucleares é uma energia verde que não é, né? Porque existe a questão do lixo nuclear. E como é que você avalia agora essas perspectivas, né? A expectativa para essa COP27, já que a Europa, o continente, deu uma voltada para trás nessa questão energética? Grande oportunidade para o Brasil, né? Que ele não voltou para trás, ele está avançando nos biocombustíveis, avançando na energia eólica, avançando na energia solar. É uma grande oportunidade para o Brasil, reduzindo as queimadas 2 anos de forma consecutiva. Acho que é uma grande oportunidade do Brasil de mostrar o seu avanço e cobrar dos europeus, né, e dos outros os seus compromissos, né? Porque eles, assim, de uma hora para outra já deixaram tudo isso de lado. Quer dizer, a conveniência é inacreditável deles nisso, né? Quer dizer, então, bom, agora por causa disso podemos emitir, etc. E seria relevante que eles apresentassem os números do que representaram essas emissões. Na França, só entre junho e julho, eles emitiram, né, com os incêndios, o equivalente a quase 1 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. Já teve uma situação muito parecida em 2003, muito crítica. Até agora, vamos dizer assim, vamos ver o balanço, pode ser que tenha ultrapassado o recorde de emissões de CO2 por incêndio na França este ano. Na Espanha já ultrapassou 2003, é recorde histórico. Mas na França, isso é o equivalente de 800 mil carros emitindo sem parar, né? Ligados sem parar. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa Copa. Acho que é uma grande oportunidade para o Brasil para trazer a conversa, não é? Para o razoável, né? Para o razoável, né? Lá, quando tem problemas, eles podem mudar tudo, né? Estão poluindo como nunca poluíram, emitindo como nunca emitiram, não é? Isso é compreensível, né? Mas vamos conversar melhor, talvez com um tom um pouco mais de humildade, né? Do lado da nossa querida e velha Europa. Evaristo, você contou para o ouvinte da Rádio Bandeirantes que hoje o percentual na agricultura brasileira que usa a prática de queimada é ínfimo. É muita ilusão imaginar uma possibilidade de queimada zero no Brasil em algum momento? A gente consegue chegar a isso?
Eu acho que sim. A Embrapa tem tecnologia para substituir a queimada em qualquer sistema de produção. Por exemplo, o agricultor ele queima pasto seco no fim da estação seca para eliminar carrapato, para combater carrapato. Se ele não queimar, ele tem infestação de carrapato. Isso numa agricultura primitiva, né? Numa agricultura sem recursos. Mas você pode controlar o carrapato sem queimada, né? Com o manejo do gado, com produtos, etc, etc. Você queima, às vezes, resíduos de cultura para não ter certas pragas e doenças. Os resíduos podem ser picados, podem ser incorporados no solo. Enfim, você tem alternativas para as queimadas. É gozado que esse pessoal lá fora, preocupado tanto com as queimadas brasileiras, nunca se dispuseram a ajudar a financiar um programa vigoroso, né, de crédito e de assistência técnica, sobretudo para os pequenos agricultores, na Amazônia, no Centro-Oeste, para que eles possam adotar a tecnologia e substituir a queimada. Eu acho que tem um objetivo de que só 1% dos agricultores queimem, e depois até menos de 1%, é razoável. É possível fazer isso, porque está diminuindo. É simples, olha, no Brasil, nós temos 6 milhões de produtores rurais. 6 milhões. E por ano, a gente detecta de 120 mil a 140 mil, 150 mil queimadas no mundo rural. Quer dizer, mesmo você supondo que cada queimada foi um agricultor diferente, às vezes não, no mesmo lugar, várias queimadas, né? Dá esse número pequeno, não é? Agora, por último, você falou dos piromaníacos, né? Lá na Europa, quer dizer, a Sônia falou, né? Lá, bom, agora vamos caçar os piromaníacos. Isso acontece mesmo, em Portugal, em vários lugares, mas acontece aqui também, né? Gente que põe fogo em beira de estrada, etc, etc, né? Mas e nem sempre tudo isso vai para o crédito da agricultura, quando na realidade, pelo menos 15, 20% das queimadas não ocorrem em áreas agrícolas. Professor Evaristo de Miranda, ecologista, pesquisador da Embrapa Territorial, conosco ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes mais uma vez para explicar essa notícia aí que não é fácil não para o nosso ouvinte. Professor, foi um prazer, até a próxima, hein? Um abraço. Eu que agradeço, um grande abraço a todos aí. E abraço, Sônia, professor. Começou a chover por aí ou não? Ainda não, tá muito seco, Evaristo, tá seco demais, viu? A gente tem que fazer a dança da chuva aqui. Tchau, professor, até a próxima. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Com a verdade.